Desapareça por 6 meses e volte irreconhecível. Existe uma versão sua que ainda não nasceu. Ela está esperando, parada, do outro lado, de uma decisão que você vinha adiando há muito tempo. E essa decisão tem um nome que ninguém gosta de ouvir. Sumir. Não sumir de vez, não abandonar a vida que você construiu, mas desaparecer o suficiente, por tempo o suficiente, para que você, quando voltar, ninguém reconheça a pessoa que você era antes. 6 meses, 180 dias. Parece pouco, parece muito. Depende de quantas vezes você já tentou mudar e desistiu no meio do caminho. A maioria das pessoas acredita que mudança acontece aos poucos, no ritmo confortável, sem sacrifício, sem desconforto, encaixada entre a rotina de sempre. Vou começar devagar, vou fazer o que der, não precisa exagerar. E essa crença parece sensata, mas na prática é a receita perfeita para continuar exatamente onde você está daqui a uns anos. Porque mudança de verdade não é sobre ritmo confortável, é sobre intensidade concentrada. É sobre parar de distribuir seu esforço em pequenas doses iopáticas, espalhadas pela vida, e concentrar tudo isso numa janela brutal, curta, sem distração. Ninguém se transforma fazendo um pouquinho de cada vez para sempre. As pessoas que mudaram de corpo, carreira ou mentalidade de forma radical quase sempre têm algo em comum, um período em que tudo foi deixado de lado para focar num único ponto. Isso não significa que consistência não importe. Importa, e muito. Mas existe uma diferença enorme entre consistência dentro de um ritmo confortável e uma consistência dentro de um período de foco absoluto. A primeira te mantém estável, a segunda te transforma. E o motivo de tanta gente nunca sair do lugar é que ela confunde as duas, tentando alcançar resultados de foco absoluto com esforço de manutenção confortável. É como tentar acender uma fogueira jogando um fósforo de cada vez, no intervalo de horas, e se perguntar por que a lenha nunca pega fogo. Fogo precisa de concentração de calor, num período curto. Vida precisa da mesma coisa. Você sabe por que a maioria nunca chega lá? Não é falta de vontade, é excesso de visibilidade. Você tenta mudar dentro do mesmo ambiente, na frente das mesmas pessoas, seguindo os mesmos horários, exposto aos mesmos comentários, às mesmas comparações e a mesma rotina que reforça todo santo dia quem você sempre foi. É extremamente difícil se tornar outra pessoa quando todo mundo ao seu redor só sabe te tratar como a pessoa que você era. Cada conversa, cada rotina compartilhada. Cada expectativa alheia funciona como uma corda puxando você de volta para o seu eu antigo, mesmo quando você está genuinamente tentando ser diferente. Por isso o sumiço importa, não é fuga, é proteção. É a criação de um espaço onde você pode errar, tropeçar, recomeçar, sem o peso de estar sendo observado, comparado, cobrado por quem só conhece a versão anterior de você. E isso vale para qualquer tipo de mudança que você esteja tentando fazer. Corpo, carreira, relacionamento com dinheiro, saúde, disciplina. Não importa a área, o princípio é o mesmo. É quase impossível construir uma identidade nova dentro de um ambiente que só reconhece e reforça a identidade antiga. As pessoas ao redor não fazem isso por maldade. Elas simplesmente conhecem a versão de você que sempre existiu e reagem a essa versão de forma automática, mesmo sem perceber o que estão fazendo. Existe até um nome para isso na psicologia social. Homeostase de grupo. Todo grupo, seja uma família, um círculo de amigos, um ambiente de trabalho, tende a manter o equilíbrio que já conhece. Quando um dos membros começa a mudar de forma visível, o grupo inteiro, sem combinar nada, começa a agir de forma sutis para puxar essa pessoa de volta ao padrão anterior. Não porque queiram te ver mal, porque a mudança de um membro obriga todo o resto a se reorganizar. E a reorganização é desconfortável para qualquer sistema, inclusive para relações humanas. Sumir quebra esse mecanismo antes mesmo que ela tenha a chance de reagir. Repara no padrão. Você decide mudar numa segunda-feira, motivado, cheio de energia, publica algo, conta para alguém, cria expectativa. Quinta-feira já aparece um convite, um imprevisto, uma desculpa social que puxa você de volta para o comportamento antigo. Sexta-feira já cedeu um pouco, no fim de semana cedeu de vez. Segunda-feira de novo, o ciclo recomeça com um pouco menos de motivação que na semana anterior. E esse loop se alimenta de exposição social. Cada pessoa que sabe da sua tentativa de mudança se torna, sem querer, um convite disfarçado para você voltar ao normal. Vai, só hoje, não faz mal. Relaxa, você já está indo bem. Não precisa ser tão radical assim. Frases ditas com carinho, que sabotam mais do que qualquer inimigo declarado poderia sabotar. E o mais frustrante é que você já viveu esse ciclo tantas vezes que conseguiria narrar cada etapa dele de olhos fechados. Você sabe exatamente em que dia da semana costuma ceder, sabe qual tipo de convite é mais difícil de recusar, sabe qual desculpa sua própria cabeça vai usar antes mesmo dela aparecer. E ainda assim, mesmo prevendo o padrão inteiro com antecedência, continua caindo nele.
Porque prever um padrão é ter estrutura para quebrá-lo são duas coisas completamente diferentes. E o pior, você aceita, porque ceder é mais fácil socialmente do que manter uma posição que incomoda quem está ao seu redor. Repara também que esse loop não precisa de vilão. Ninguém está torcendo para o seu fracasso. Na maioria dos casos, né? As pessoas estão reagindo ao que sempre conheceram de você, tentando manter a relação no formato confortável de sempre. Só que confortável para elas quase nunca é a mesma coisa que bom para você. E até você entender essa diferença, vai continuar confundindo carinho com sabotagem e vai continuar cedendo, achando que está sendo gentil, quando na real está apenas adiando a própria transformação mais uma vez. 6 meses não é um bloco único e uniforme, é uma sequência de fases, cada uma com seu próprio tipo de dificuldade, e entender isso evita que você desista achando que está fazendo errado, quando na real está só passando por uma etapa esperada do processo. O primeiro mês costuma ser o mais barulhento por dentro. É quando a motivação inicial ainda está forte, mas o corpo e a mente ainda resistem à nova rotina. É o mês em que mais dá vontade de desistir, porque o esforço parece enorme e o resultado ainda é praticamente invisível. A maioria das pessoas que abandonam o processo de transformação abandonam exatamente aqui, nas primeiras semanas, confundindo o conforto normal de adaptação com o sinal de que algo está errado. O segundo e o terceiro mês são de silêncio quase total. Não tem mais daquela exposição de motivação do início, mas também ainda não tem resultado visível o suficiente para sustentar sozinho. É a fase mais parecida com o interior do casulo, escuro, incerto, sem clareza sobre o que você está realmente acontecendo lá dentro. É aqui que a disciplina precisa ser substituída à motivação, porque a motivação nessa altura já foi embora. Do quarto mês em diante, as primeiras evidências começam a aparecer. O corpo responde diferente, a mente processa as coisas do outro jeito. Hábitos que antes exigiam esforço começam a ficar automáticos. É a fase em que o processo, pela primeira vez, começa a parecer mais leve do que pesado, porque parte do trabalho pesado já foi feito nos meses anteriores. E os últimos 2 meses são de consolidação. É quando a nova versão de você deixa de ser um esforço deliberado e começa a virar, de fato, quem você é. É a diferença entre fingir uma nova identidade e realmente tê-la incorporado. Pensa numa lagarta. Ela não vira borboleta em público, exposta a continuar a rastejar pelas mesmas folhas de sempre enquanto tenta crescer asa. Ela desaparece, constrói um casulo, se isola completamente e passa por uma transformação que de fora parece até a morte. Ninguém vê o processo, ninguém opina, comenta, questiona, atrapalha. Quando ela sai, é outra criatura irreconhecível. Agora pensa quantas vezes você tentou se transformar dentro do próprio formigueiro, cercado das mesmas pessoas, tentando crescer asas enquanto continuava andando pelas mesmas folhas de sempre. Não funciona assim. Borboleta nenhuma cresce em exposição pública. Ela nasce no escuro, sozinha, protegida de olhares que só saberiam reconhecer a lagarta que ela deixou de ser. 6 meses de sumiço é o seu casulo. É o tempo suficiente, é o tempo mínimo para reconstruir hábito, corpo, mentalidade, rotina, sem interferências constantes de quem só sabe te enxergar do jeito antigo. E vale reparar em outro detalhe dessa metáfora. Dentro do casulo, a lagarta não continua lagarta enquanto espera virar borboleta. Ela literalmente se dissolve. As estruturas antigas do corpo dela se desfazem quase por completo antes de se reorganizarem em algo novo. É desconfortável. É um processo que parece caótico visto de fora. É assim exatamente esse caos controlado que permite a transformação real acontecer. Se você está esperando que sua própria transformação aconteça de forma limpa, organizada, sem nenhum momento de confusão ou desmonte interno, você está esperando por algo que a natureza nunca prometeu entregar. E existe uma última camada dessa imagem que quase ninguém para considerar. Se alguém abrisse o casulo no meio do processo, para ver como ela está indo, a lagarta morreria ali, sem nunca virar borboleta. O processo só funciona protegido, fechado, sem interferência externa até o momento certo de abrir sozinho. Isso deveria te fazer pensar 2 vezes antes de narrar cada etapa da sua própria transformação em tempo real. Todo comentário externo, toda opinião pública alheia, toda opinião alheia sobre um processo ainda inacabado é uma pequena fresta aberta no seu próprio casulo, no momento errado. Aqui vai uma pergunta que você provavelmente evita. Por que você tem tanto medo de sumir? Porque a ideia de passar 6 meses focado isolado, dedicado só ao seu próprio processo, soa tão desconfortável, quase egoísta. Talvez porque sumir significa admitir que sua vida atual não está funcionando do jeito que está. Talvez porque desaparecer revela que boa parte da sua identidade está amarrada em ser visto, comentado, validado por gente que talvez nem esteja prestando atenção assim em você enquanto imagina. A verdade desconfortável é essa. A maior parte da resistência que você sente em relação a assumir não vem de uma necessidade real dos outros por você.
Vem do medo de ficar sozinho, com os próprios pensamentos por tempo suficiente para perceber o quanto você se afastou de quem realmente queria ser. E tem mais uma camada nessa resistência que poucas pessoas admitem. Sumir também significa perder, por um tempo, a validação fácil que a exposição constante proporciona. Enquanto você está visível, cada pequeno esforço gera um comentário, uma curtida, um que orgulho, que alimenta o ego de forma imediata. No silêncio, isso desaparece. Você fica sem essa muleta, obrigado a sustentar o próprio esforço só com a convicção interna de que vale a pena continuar, mesmo sem ninguém aplaudindo no meio do caminho. Para muita gente, isso é assustador demais do que o próprio processo de mudança em si mesmo. Existe ainda uma pergunta mais incômoda escondida atrás de tudo isso. E se, depois de sumir, depois de fazer todo o esforço, a transformação não vier do jeito que você imaginou? E se 6 meses se passarem e você ainda não reconhecer a diferença que esperava ver? Essa possibilidade assombra mais do que qualquer outro medo de julgamento alheio. Porque enquanto você não tenta, a fantasia da transformação continua intacta, perfeita, hipotêtica. No momento em que você realmente tenta, ela vira real, mensurável e sujeita a falhar. É mais seguro, emocionalmente, nunca tentar de verdade do que tentar e descobrir que ainda não foi o suficiente. Mas aqui está o ponto que muda tudo isso. Sumir não é sobre os outros, nunca foi. É sobre criar, finalmente, um espaço mental e físico onde você para de reagir a expectativas alheias e começa a construir com intenção a próxima versão de si mesmo. Isso não significa cortar todo mundo, mudar de cidade ou desaparecer das redes de forma dramática. Significa reduzir drasticamente o ruído. Significa proteger seu tempo, sua energia e sua atenção de qualquer coisa que reforce quem você já decidiu deixar de ser. Significa dizer não para os compromissos sociais que só existem por hábito. Significa treinar quando ninguém está vendo, estudar quando ninguém está aplaudindo, construir em silêncio o que mais tarde vai aparecer da noite para o dia. Na prática, isso pode significar coisas simples: sair de grupos que só existem para reforçar velhos hábitos, reduzir o tempo em redes sociais que te faz comparar seu início com o meio do caminho alheio, escolher com mais critério com quem você compartilha seus planos e, principalmente, parar de precisar contar cada movimento para alguém antes mesmo de terminar o dia. Não é sobre isolamento total, é sobre curadoria, é sobre decidir com intenção quem é que tem acesso à sua energia durante esse período específico da sua vida. E é exatamente por isso que essa proposta incomoda tanta gente, porque ela exige o oposto do que a cultura atual valoriza. A gente vive numa época obcecado por documentar cada passo, mostrar cada progresso, buscar validação em tempo real para cada pequena vitória. E aí vem a ideia de sumir, de construir em silêncio, sem plateia, sem aplauso, sem ninguém sabendo. Isso soa quase impossível para quem já se acostumou a precisar de reação alheia para sustentar qualquer esforço. Mas pensa quem você mais admira por transformações reais. Provavelmente não foi alguém que narrou cada etapa em tempo real. Foi alguém que sumiu, trabalhou, se reconstruiu e apareceu de novo já mudado, já totalmente diferente, irreconhecível, o suficiente para gerar aquela pergunta incômoda em quem ficou parado. O que aconteceu com essa pessoa? E há algo profundamente injusto, mas real nessa dinâmica. E quem sumiu para se transformar quase nunca precisa explicar nada quando volta. A própria mudança fala por si. Enquanto isso, quem tentou narrar cada pequeno passo do processo em tempo real, muitas vezes acaba tendo que se justificar cada recaída, cada pausa, cada semana sem progresso visível. Um ciclo de exposição que só aumenta a pressão e diminui a chance real de sustentar o esforço até o fim. Existe um poder silencioso em deixar os resultados falarem, em vez de gastar energia narrando um processo que ainda nem terminou. Existe um custo que ninguém te mostra quando você escolhe continuar exatamente do jeito que está, visível, previsível, disponível para todo mundo o tempo inteiro. Esse custo não aparece de uma vez, ele se acumula devagar, ano após ano, na forma de oportunidades que você nunca teve, porque nunca teve coragem de se afastar o suficiente para construí-las em paz. Pensa em quantos "eu vou continuar segunda-feira" já se passaram na sua vida, quantas versões de você mesmo, mais forte, mais saudável, mais realizado, ficaram paradas na porta de entrada porque o ambiente ao redor nunca deu espaço o suficiente para elas nascerem. Cada mês que passa sem esse tipo de ruptura é mais um mês que a distância entre quem você é e quem você poderia ser aumenta mais um. E essa distância diferente do que parece não é neutra, ela pesa. Ela aparece no cansaço de viver uma vida que já não parece ser sua há tempos. E esse peso costuma se disfarçar de outras coisas, vira irritação sem motivo aparente, vira uma inveja mal resolvida de quem conseguiu fazer o que você só planejou, vira aquele incômodo baixo, constante, que você sente ao rolar o feed e ver alguém compartilhando o resultado que você também poderia ter, se tivesse dado o mesmo tipo de salto no mesmo momento. Nenhuma dessas sensações desaparece sozinha com o tempo.
Elas só se acumulam, silenciosas, até o dia que ficam grandes demais para continuar sendo ignoradas. E é isso que você pode se tornar. Não a pessoa que anuncia a mudança e desiste na primeira semana, mas a pessoa que desaparece, faz o trabalho no silêncio, sozinha, com as próprias dúvidas, os próprios recomeços, os próprios dias difíceis onde ninguém está vendo o esforço. E volta 6 meses depois carregando uma diferença que não precisa de legenda para ser percebida. 6 meses parece uma eternidade quando você pensa neles de uma vez, mas pensa na velocidade que os últimos 6 meses da sua vida passaram, sem que você tenha feito nada de radical com eles. O tempo vai passar de qualquer jeito, e a única pergunta real é: você vai deixar ele passar reforçando quem você já é, ou vai usá-lo para construir quem você ainda pode ser? E daqui a um ano, vão existir 2 versões possíveis de você. Uma delas decidiu hoje que os próximos 6 meses seriam diferentes. Protegeu esse tempo do ruído, sustentou o esforço mesmo sem aplauso e saiu do outro lado irreconhecível. E a outra continuou adiando, continuou distribuindo o esforço em doses pequenas demais para gerar qualquer mudança real. E vai estar daqui a um ano praticamente no mesmo lugar de hoje, só que um pouco mais cansada, um pouco mais convencida de que talvez mudança não seja mesmo para ela. A diferença entre essas 2 versões não está no talento, nem na sorte. Está só na decisão de sumir. Você não precisa de permissão para sumir. Não precisa avisar todo mundo, não precisa justificar, não precisa provar nada antes de começar. Precisa só decidir hoje que os próximos 6 meses vão ser diferentes dos últimos 6. O esforço vai ser protegido do ruído, que o processo vai acontecer longe de olhos que só sabem reconhecer quem você já deixou de ser. Comece pequeno se precisar. Não precisa desaparecer de tudo amanhã de manhã. Você pode recomeçar reduzindo a exposição de cada vez, protegendo uma hora do seu dia de cada vez, dizendo não para um compromisso de cada vez também. O que importa não é a intensidade do primeiro passo, é a direção que ele aponta. Direção errada, mesmo em passos pequenos, ainda te afasta de onde você quer chegar. Direção certa, mesmo em passos pequenos também, ainda te aproxima um pouco mais do cada dia da pessoa ainda que você não nasceu. Daqui a 6 meses, alguém vai olhar para você e vai fazer aquela pergunta: o que vocês não estão fazendo? E você vai poder responder com uma versão de si mesmo que fala mais alto que qualquer palavra. Se essa ideia bateu alguma coisa aí dentro, irmão, comente aqui embaixo o que você faria diferente se soubesse que ninguém estaria vendo seu processo pelos próximos 6 meses. Às vezes a resposta já é o primeiro passo para decidir sumir de vez.